Fala, meus amigos do Planejamento 365, vamos para mais um tema de direito processual do trabalho. Nós vamos agora analisar a súmula 16, que trata da presunção de recebimento da notificação postal. Vocês sabem que a notificação no processo do trabalho ela é postal, via correios, com aviso de recebimento. O artigo 841 da CLT diz que essa notificação ela vai ser expedida em 48 horas. E ela tem que chegar faltando pelo menos 5 dias para a audiência. Só que o dispositivo não traz, e nem poderia trazer, na verdade, o prazo para o recebimento da notificação. E aí surgia essa dúvida, em quanto tempo, em média, vai haver o recebimento dessa notificação, até mesmo para nós programarmos o dia da audiência. A resposta veio com a súmula 16, que criou uma presunção, nós vamos ler o texto da súmula e vamos ver que é uma presunção relativa. Então a súmula 16 do TST vai tratar dessa presunção de recebimento da notificação. Trouxe para vocês o texto da súmula 16. Vamos lá. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois da sua postagem. Então, para qualquer lugar do Brasil, esta notificação postal será recebida em 48 horas depois da sua postagem. Claro que é uma presunção relativa. Claro que pode ser que ela não seja recebida. Ou pode ser que ela seja recebida bem depois. Nós sabemos que os correios eles não são hoje tão ágeis quanto eram antigamente. Então pode ser que a gente receba essa notificação 72 horas, 96 horas, 10 dias depois. E haja um impacto naquele prazo mínimo que eu tenho para a audiência. Mas vejam, a gente vai continuar lendo a súmula e ela vai falar sobre o ônus da prova caso não haja o recebimento nessas 48 horas. Se realmente não houver o recebimento nessas 48 horas, quem deve alegar e quem deve provar? Venham lá, ó. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do destinatário, do reclamado. Então, não recebimento, não houve o recebimento, nunca chegou. Ou a entrega após o decurso do prazo, que faria com que o prazo mínimo entre o recebimento da notificação e a realização da audiência não fosse respeitado. Então, não houve a entrega posterior a esse prazo, ônus da prova do destinatário. Então, com base nesse entendimento do TST, nós temos uma presunção relativa de recebimento. Cabe prova em sentido contrário. O ônus da prova, ele é do destinatário. E olha um ponto importante aqui, meus amigos. Eu falei para vocês sobre o artigo 841 da CLT. Ele que prega, ele que trata da notificação postal. Esta notificação postal, e isso pode gerar problemas no dia a dia, na prática, ela é considerada impessoal. Vou até grifar aqui, a notificação postal no processo do trabalho, ela é impessoal. Ou seja, ela não precisa ser entregue para uma determinada pessoa. Se eu sou o reclamado pessoa física, essa notificação não precisa ser entregue a Bruno, assinada por Bruno. Se é uma empresa, ela não precisa ser entregue para o representante legal daquela empresa. Considera-se realizada a notificação com a entrega no endereço. Se há prova de que alguém naquele endereço, naquela empresa, na casa do Bruno, no condomínio do Bruno, se alguém recebeu a notificação no endereço correto, ela é totalmente válida. Isso gera problemas no dia a dia? Claro que sim. Imagina que aquela notificação foi recebida pelo porteiro do prédio e nunca entregue. Aquela notificação ela foi recebida na empresa por um empregado que estava com raiva do empregador, que havia recebido aviso prévio. O que ele pode ter feito? Ele pode ter simplesmente rasgado. Ele pode ter falado, não vou entregar esta notificação. O que vai acontecer? No dia da audiência, o Bruno reclamado, a empresa reclamada não estarão presentes.
vão ser considerados revéis. Haverá revelia nos termos do artigo 844 da CLT. Eu vou saber desse processo, sabe quando? Lá na execução. Lá na execução eu vou tomar um susto quando houver a penhora em algum bem meu. Principalmente se for dinheiro. Eu sei que eu tenho dinheiro na conta, eu vou sacar, vou fazer um pagamento, vou fazer uma transferência, tenho dinheiro bloqueado. Mas de onde que é esse bloqueio? Processo número tal, 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 mas eu nunca respondi a processo tal, tal, tal. Vou ver, eu fui revel. Por que eu fui revel? Porque eu não recebi a notificação. Só que a notificação foi entregue no endereço. Eu vou pegar quem recebeu naquele endereço, foi o porteiro que não me entregou. Foi aquele empregado que foi demitido, que tinha recebido o aviso prévio. Dificilmente eu vou conseguir desconstituir esta condenação. Porque a notificação no processo do trabalho, ela é considerada impessoal. Dentro ainda do 841, para a gente complementar este tema, eu falei que existe um prazo mínimo para o recebimento antes da audiência. Este prazo, ele é de pelo menos 5 dias. Então, entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, nós temos que ter pelo menos 5 dias, porque seria o prazo mínimo para o Bruno contratar um advogado, conseguir documentação, buscar ali as testemunhas, o advogado redigir a defesa ou pensar na defesa que vai ser apresentada verbalmente na audiência, apesar de não ser aqui normal no dia a dia. Mas veja que eu teria esse prazo de pelo menos 5 dias. No dia a dia, na prática, todos esses prazos acabam sendo desrespeitados, mas sem violação de direitos, sem nulidade. Isso por quê? Se eu ajuizo uma ação hoje, a audiência vai ser marcada, dependendo do TRT, dependendo do estado, vai ser marcada para daqui a 3 meses. Vamos colocar em média 3 a 4 meses. Ajuizei uma ação hoje, daqui a 3, 4 meses vai ser a audiência. Então, esta notificação não vai ser feita em 48 horas, ela vai ser expedida depois com 10 dias, com 15 dias. O correio não vai entregar em 48 horas, vai demorar um pouquinho mais. Mas quando eu receber a notificação, vai faltar ainda 30 dias, 40 dias, 60 dias. Então, apesar do descumprimento aos prazos, não vai haver nulidade porque ninguém será prejudicado. Principalmente eu, reclamado, não serei prejudicado, porque estará resguardado o meu prazo de pelo menos 5 dias. Na prática, a gente recebe faltando 30, 40, 60 dias para a audiência. Tá bom, meus amigos? Volto mais tarde com o Planejamento 365. Um abraço.